Olá, amigos e amigas. Mais um vídeo da nossa série Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. E eu vou ser um pouquinho repetitivo, porque algumas pessoas que estão assistindo e vão assistir todas essas mulheres poderosas que eu convidei, para identificar não como super mulheres, mulheres que fizeram alguma coisa ou estão fazendo alguma coisa e conquistam espaço. Esses espaços não é um espaço de A, de B, de C, não, é um espaço ou que já era o espaço das mulheres, e então elas estão conquistando ou reconquistando, ou um espaço que estava ali e ela pode simplesmente falar: agora eu estou aqui. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que, além de amiga, me deu a honra de ter um conhecimento, de participar comigo de vários momentos, e isso me deixa muito feliz. Que é uma pessoa poderosa que está fazendo alguma coisa diferente e trazendo para as pessoas, mostrando para as pessoas, influenciando pessoas a mudarem de vida e ter uma vida mais equilibrada, mais consciente. Ela vai explicar um pouquinho melhor para vocês. É a Karen Ari. Ali é Karen e depois tem o Ari. Não é junto, tá, gente? Então, é uma parapsicóloga e tem trabalhado com terapias integrativas diferentes, que ela vai explicar um pouquinho melhor para a gente. E aí vem como vocês já estão acompanhando, as perguntas para que ela possa nos ajudar. Tudo bem, cara? Vamos lá. Cariane, a, a voz, a palavra é sua agora. Quem é a Cariane? Olá, então, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer imenso estar aqui junto do professor Armando, uma pessoa que eu admiro. Já faz alguns anos que nós estamos numa caminhada paralela e já tivemos a oportunidade de estarmos juntos em alguns eventos proporcionados pelo professor. Então, é muito bom poder estar aqui novamente. Então, como ele já falou, a Cariane, atualmente parapsicóloga, terapeuta que atua com as práticas integrativas complementares, e dentro desta lista, que hoje são 29 práticas já reconhecidas pelo Ministério do Trabalho, ou, desculpa, da Saúde, que a gente chama de PICS, a hipnose, eu como terapeuta, faz parte de uma dessa lista de 29. Então, a minha trajetória começou já faz alguns anos, lá em 2013, quando eu resolvi estudar um pouco mais sobre autoconhecimento. Para mim, naquele momento, chegou a hora de conhecer um pouco mais sobre mim mesma. E aí, o curso de parapsicologia me chamou muito a atenção, entendi que era um caminho e iniciei essa trajetória. Ao longo da jornada do curso, eu percebi que tinha um chamado ainda maior, não só para autoconhecimento, mas que eu poderia estar levando todo aquele conhecimento que eu estava recebendo para outras pessoas em forma de terapia. Que eu acredito que no nosso dia a dia, na nossa caminhada, muito a gente já vem atuando, ajudando as outras pessoas quando conversa num café, numa tarde de sábado, mas quando a gente leva isso para uma coisa mais profissional, então, para a terapia, eu entendi que fazia parte para mim nesse momento. E de lá para cá foram alguns cursos, inclusive com o professor Armando, eu fiz o curso de PNL, foi muito bom, me ajuda bastante nos Nossa. processos terapêuticos, faz muita diferença. E a PNL faz parte, hipnose, hipnoterapia, o reiki, numerologia, o tarô. Agora, o mais recente que eu fiz foi a auriculoterapia. Então, fui abrindo o leque das técnicas que eu poderia estar utilizando para agregar ainda mais valor dos atendimentos que eu estava pretendendo fazer e atualmente é o que eu faço.
atendimentos terapêuticos. Maravilha. Eu tive o prazer de estar com você naquele curso de PNL, mas também em outros momentos importantes. E o que você coloca assim foi assim, você teve alguma coisa que disse assim, isso aqui é bom para mim, e você falou uma palavra que eu acho que muitas pessoas buscam, só que desistem. Primeiro você foi atrás do autoconhecimento. Quem sou eu? O que que eu vou fazer? E a partir disso você descobre que tudo que você conseguiu aprender, você pode ajudar as outras pessoas profissionalmente. Por que profissionalmente? Tem muita gente que fala, não, você podia fazer de graça. Não, profissionalmente porque mesmo quando não tem custo financeiro, se você faz de qualquer jeito, não dá resultado. Quando você faz profissionalmente, aquilo traz um resultado para a pessoa. A pessoa consegue medir a qualidade daquilo que está fazendo, consegue identificar quais são os pontos de melhoria. Tá? Então, é aquela história de que a gente fala, puxa, se eu já passei por aquele caminho, por que que eu vou pegar e soltar a pessoa naquele caminho? Eu vou poder ajudar. E tem uma coisa importante, você vai fazer o caminho, mas eu vou ajudá-lo a não passar por tantas coisas que as pessoas passam desnecessariamente. Então, quando a gente fala isso, como eu já atendi muitas pessoas sem custo financeiro nenhum, mas foi profissional, porque foi dentro de um método, dentro desse método tinha estratégias, as estratégias tinham plano de ação, tinha resultados, tinha benefícios e tinha avaliações, né? Que normalmente, quando você faz de qualquer jeito, não tem, né? Porque é de qualquer jeito. Aí você pergunta para a pessoa assim, como é que você chegou nesse ponto? Eu? Eu cheguei. A pessoa, eu cheguei, verdade. Não lembro, porque não lembra mesmo, porque não foi consciente. E não teve um método para fazer. Bom, Isso. Dona Tem uma Camila, frase, oi. tem uma frase que diz assim: quando estiver de frente para uma alma, seja uma outra alma, né? Algo mais ou menos assim, né? Isso. Então, faz parte do processo terapêutico a gente ter essa sensibilidade ao estar de frente para uma outra pessoa. Porém, além desta sensibilidade, é importante conhecer da técnica para Exato. que realmente para que realmente eu possa dar àquela pessoa a orientação com toda a sensibilidade, com todo o cuidado, com todo o carinho que ela merece, mas que seja algo efetivo e assertivo, que realmente leve ela para um lugar de bem-estar e harmonia, que naquele momento é o que ela não tem. Por isso ela está procurando a terapia. E nós temos hoje, né, a gente vai, é algo natural, a gente tem dito que as pessoas têm procurado cada vez mais esse tipo de processo por conta de tantas influências que o mundo está oferecendo para elas. E agora, o que que será melhor para mim? Qual será o meu ponto de equilíbrio, o meu ponto de virada, a minha mudança que eu vou fazer? Em cima disso, a primeira pergunta que eu vou te fazer é essa aqui. Que desafio as mulheres ainda enfrentam para alcançar as posições de liderança, como é o seu caso, aqui, e por que dificuldades tem para acelerar essa mudança que essas mulheres precisam? O que que você tem a dizer? Baseado na sua experiência, você que dá atendimentos, né? Só uma pergunta para me entender. Essa pergunta aí das mulheres chegarem no ponto que desejam tem relação a mim ou em relação às mulheres que eu atendo? Dos dois, você e as mulheres que você atende. Mas eu quero que você primeiro fale das mulheres que você atende, tá? Porque vai ter uma pergunta especificamente para você. Você já começou a pergunta, né? Mas vai ter uma pergunta especificamente dos seus desafios. Mas aí, eu queria que você traduzisse para as mulheres, porque como você dá atendimento, você está recebendo esses desafios, está Sim. conhecendo esses desafios melhor do que eu, por exemplo, tá?
Eu acredito que o maior desafio que, nesse caso específico, para as mulheres, mais colocando aqui entre parênteses, não só para as mulheres, é você ter a confiança e a segurança e acreditar em você mesmo. Eu creio que quando a gente está muito firmado no nosso posicionamento, na nossa identidade, tendo já liberado algumas crenças e superado algumas dessas que a gente vai recebendo e vai alimentando ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, quando a gente consegue quebrar essas crenças que podem estar travando muito do nosso desenvolvimento, a gente consegue ir adiante. Porque aí pode ter a pessoa que vai duvidar da tua capacidade, pode ter aquele, vamos usar aqui, aquele homem que vai ignorar a tua habilidade, o teu conhecimento, a tua inteligência. Só que nada disso vai fazer um efeito negativo, vai ter essa capacidade de te bloquear se você tiver realmente muito centrada, muito segura com você mesma. Então, se você está com a tua autoestima legal, se você tem muita certeza do conhecimento que você possui, se você já validou as coisas que você faz e você tem essa certeza de que dá certo, por que que eu vou achar que o outro está tendo razão ao dizer que eu não dou conta? Maravilha, maravilha. Essa resposta, a resposta serve tanto para homem como para as mulheres, para o ser humano, né? Para qualquer pessoa. Sim, Mas exatamente. eu lembrei aqui, quando você começou a falar, a história do que você estava contando, eu estava lembrando aqui, uma vez eu viajei para o Rio de Janeiro e fiquei hospedado na casa de um parente da minha esposa, e era um lugar onde tinha muitos prédios. E 6 horas da manhã começava uma araponga. Eu não sei se você sabe como a araponga faz. A gente parece uma bigona, né? E é tudo igualzinho, mas 6 horas da manhã fica tem, tem. E aí eu lembro que muita gente fica desse jeito, fica parecendo araponga, repete, 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 sempre do mesmo jeito. E essa é uma questão que aí, quando você fala, agora procura, e aí pode aparecer quem for fazer críticas. Tá? Não, hoje em dia não tem nenhum sentido para mim o pessoal fazer uma crítica A, B ou C. A crítica eu recebo como uma ajuda para melhorar. E essa é uma questão interessante. Joia, sabe? Exatamente. Eu acredito que são os ajustes que a gente precisa fazer durante a nossa caminhada. Sempre vai ter correção de rota, corrija a rota. Então, às vezes, eu posso estar me sentindo muito segura e começar a cometer algumas falhas, porque o excesso de segurança acaba levando a gente para esse lugar de não prestar muita atenção em detalhes. E aí eu começo a cometer algumas falhas. E o outro pode estar vendo isso e criticar. É importante. Então, eu vou receber e vou me analisar. Realmente ele está tendo razão no que ele está apontando para mim ou não? E se ele tiver razão, agradeço, muito obrigado. Vou tratar de fazer as melhorias que são necessárias para que isso não aconteça novamente. E se ele não tiver razão, ok, muito obrigada, é a tua opinião, respeito, porque se eu desejo desculpa, se eu desejo ser respeitada, eu preciso respeitar o outro. Respeito e sigo o meu caminho. Exatamente. Bom, agora vem aquela pergunta que é sobre você. Que pontos na sua vida que você pode nos contar que são marcantes, foram marcantes, que você aprendeu algo com eles? Alguns você já deu aí, mas tem alguma coisa que você poderia acrescentar? Aquele ponto que você fala, nossa, é agora, e foi embora. E para você é um desafio, né? Com certeza, porque para todos nós chega naquele momento, será que eu vou? E aí, quando vai, mas não tem, como diz, não dá para voltar, porque o aprendizado é fantástico, mas faz parte do ser humano a gente transformar É, desafios em oportunidades.
Teve algum ponto marcante na sua vida que você pode contar para a gente? Os pontos, né? Olha, para mim teve, e não faz muito tempo, foi esse ano ainda que aconteceu. E, inclusive, eu até compartilhei num outro vídeo que eu fiz, porque parece ser uma coisa pequena e tola até, né? Mas que para mim fez diferença. E eu sempre cresci de uma forma onde me mostravam que eu era uma pessoa tímida e muito introspectiva e muito calada. Então eu cresci acreditando que eu tinha esse, essa forma de ser, essa imagem. E agora, no início do ano, eu fui convidada para participar de uma rodada de network, onde iam estar empresários e empreendedores aqui da cidade. E a pessoa que me convidou, no dia que eu ia fazer a minha apresentação, ela não ia estar presente. Então, eu estava sozinha, num lugar desconhecido e rodeada de pessoas que eu não fazia a mínima ideia de quem era. E a minha tarefa era o que? Era falar a respeito do meu trabalho, não a respeito de mim, mas a respeito do meu trabalho, e divulgar sobre as terapias. E eu, sinceramente, teve um momento que eu pensei em encontrar uma desculpa qualquer e não ir nesse dia. Mas eu pensei, peraí, né? Se eu trabalho quebrando crenças e mostrando para as pessoas que elas são capazes de realizar coisas que elas pensam que não são, e superar os medos e enfrentar os desafios, por que que eu vou correr agora? Então eu fui, e durante a trajetória até chegar ao local, eu fui com aqueles pensamentos assim: não, você vai conseguir, você é uma pessoa extrovertida, você é uma pessoa comunicativa, você é uma pessoa que atrai pela simpatia. E fui repetindo mentalmente, fui me reprogramando até chegar lá. E quando eu cheguei lá, o bicho era menor do que eu imaginava. Então, até depois de um momento, uma das coordenadoras foi falar comigo e me perguntou assim: Você já conversou com tal pessoa? Eu falei: Já. Já conversou com tal pessoa? Já. Já conheceu tal pessoa? Já. Ela falou: Nossa, mas alguém tão despachado como você, assim, não tem problema nenhum, né? Eu falei: Tem uma coisa interessante que eu acho que eu tenho que comentar, que as pessoas estão vendo, é assim, você só colocou momentos positivos na sua cabeça. Você não ficou falando, ai, vai ser difícil, eu não vou conseguir, puxa vida, tem. Você falou, não, eu faço, eu posso fazer tudo. Tem essa questão, não é um positivismo exagerado, excesso de positivismo, nada disso. Mas peraí, eu sei fazer. Eu ajudo as outras pessoas a fazerem, então eu também posso fazer em mim. Então, se eu ajudo as pessoas a quebrarem crenças, por que eu não posso quebrar as minhas? Ah, Sim, quando você terminou, você falou, foi muito mais fácil. Foi fácil porque você se preparou, porque você estava com uma atitude positiva direta no assunto. Isso que é, por isso que a gente fala o quê? E o empoderamento, vamos daí, o poderoso dessa história não é você ganhar títulos, nada nisso, é você quebrar essa sua crença, se preparar e ir lá e fazer. Pronto, como diria. exato, Estou exato. com medo? Estou. Não vou com medo mesmo, né? Então, vamos lá. Não estou com medo não. Bom, agora, em geral, as mulheres, tá? Que é uma questão que a gente está comentando e todas as pessoas, eu estou fazendo basicamente essas perguntas, né? Mas existe um certo impacto que as mulheres estão tendo nessa transformação da sociedade. Você vê isso
dentro daquilo, na sua região, na sua maneira, nas pessoas que você atende, essas pessoas estão começando a impactar na mudança política, social, familiar. Essa mudança das mulheres está acontecendo ou ainda precisa mais? O que você acha? Eu acredito que existe sim um impacto acontecendo. Pode ser que esse impacto não tenha uma reverberação muito alta ainda, mas ele acontece. A partir do momento que a mulher, independente da idade que ela tenha, da classe social que ela esteja, do lugar onde ela vive, da condição de conhecimento, estudo que ela tem, independente disso. A partir do momento que ela se permite ter esse conhecimento dela mesma, dela começar a dizer os nãos que são importantes de serem ditos, dela começar a se posicionar, dela começar a ter esse empoderamento de dizer para ela mesma: eu sou capaz de fazer, eu vou fazer, eu quero fazer, eu posso fazer. Transforma a vida dela, transforma a casa onde ela vive, transforma os ambientes que ela frequenta, porque ela vai ser alguém que pode estar inspirando outras pessoas, outras mulheres a fazerem a mesma coisa. E isso, num efeito dominó, a gente pode dizer, Sim. vai se espalhando e aí a gente vai ter de diferentes coisas acontecendo na política, na economia, né? A partir da minha casa, Isso a aqui partir do esse recado que você está dando é tão importante, porque a gente vê algumas pessoas, não é só mulheres, homens e mulheres, que dizem: eu posso fazer tão pouco, eu tenho tão pouca força, tenho tão pouco poder para poder transformar alguma coisa, e, na verdade, tem muito poder. Mas eu não vou mudar tudo de uma hora para outra, eu vou mudar primeiro eu, depois influencia a mudança do meu pequeno ciclo que eu tenho de influência, e aí vai espalhando, como você disse, efeito dominó. Então, eu acho que você já está dando a primeira dica para as mulheres que vão assistir, para os homens também, que esse efeito dominó começa de um dominó, não é de um, de um. começa de um dominó que vai derrubando. E é bem interessante isso, porque começa de um, e esse um vai fazendo toda a sequência acontecer. Então, a gente adora isso. Então, genial a sua consideração. Pergunta: a representatividade feminina. A gente sabe que aumentou, que está melhor e tal, mas ainda você vê desigualdades. É fato isso, cara? Ou você acha que nós temos ainda, já estamos caminhando bem para uma questão equitativa, para ter um equilíbrio entre essas coisas? Por exemplo, meu trabalho, sou homem, o mesmo trabalho realizado com a mulher, eu ganho mais, a mulher continua ganhando menos do que eu. E assim vai, né? Mas você vê essa mudança, como é que você vê isso aí? Olha, eu, prof, sinto que esse terreno é um terreno muito delicado da gente se manifestar. Dentro dos atendimentos que eu faço, das mulheres que eu escuto, o que eu percebo hoje? Uma insatisfação, uma tristeza, um cansaço, um adoecimento mental, emocional muito grande, porque elas foram orientadas e elas têm esse desejo de atender essa orientação, de estar no mesmo patamar que a maioria dos homens está. Quando
será que realmente isso é o que vai resolver os problemas da nossa sociedade? Ter as mulheres num lugar tão igual quanto os homens? Será que não existe aquilo que é do homem e o que é da mulher? Será que se a gente colocar tudo no mesmo lugar, não vai ficar ainda mais difícil? Porque o que a gente vê hoje? Não só as mulheres estão perdidas, desorientadas, cansadas, adoecidas, os homens também estão. Porque os homens também perderam um pouco da referência do qual que é o posicionamento dele, qual que é a tarefa dele em relação ao feminino, já que o feminino está querendo ficar tão igual a ele, então o que ele tem que fazer? Você está fazendo uma pergunta fantástica. As pessoas têm que refletir sobre isso, que a gente não tem uma resposta hoje, mas a gente tem que estar trabalhando conscientemente para buscar ações, comportamentos, atitudes e alguma coisa que nos ajude, né? Que é fundamental. Mas você trouxe uma visão aí que, peraí, hoje qualquer profissão a mulher pode atuar, qualquer uma. Não existe mais aquela coisa, mulher só faz isso, homem só faz aquilo. Mas existe alguma coisa que diz o seguinte, peraí, será que isso vai resolver? Vai trazer felicidade para as pessoas de forma geral, sendo mulheres, homens, sendo o que for? Qual é a escolha? Exatamente. E só colocando um parágrafo, né? Por exemplo, nós temos a Tupi aqui em Joinville. Sim, Tupi, o prof já deve ter ouvido falar, né? Tem funções dentro da Tupi que a mulher não pode fazer. Vai trabalhar lá num forno daqueles de derreter ferro. Não tem. A mulher não tem essa capacidade física para suportar aquela condição que aquele trabalho coloca. Mulher trabalhando na beira da estrada quebrando asfalto lá numa BR para fazer uma melhoria. Ela, ela tem essa condição real mesmo? Dá para comparar ela com o homem? difícil. Dá para a gente. Então, será que a gente realmente está indo pelo caminho correto de querer fazer tudo ali, ó, tudo tão igual? Será que não existe coisas que realmente é importante que a mulher tenha o seu lugar, assuma, e existem lugares que é o homem que tem que fazer? Coisa de homem, coisa de mulher. Perfeito. Então, por isso que eu digo que é muito delicado, porque tem mulheres que escutam isso e já É, vem louca. você sabe que nós temos aí uma grande questão. Tem uma frase do Dom Ivo Loscheider, que eu adoro. Se discordas de mim, tu me enriqueces. Ou seja, por favor, discordem de mim, discordem das pessoas, porque há um enriquecimento, porque me faz pensar de uma forma diferente. E o que você está fazendo? Será? Você não está dizendo tem que fazer, é uma escolha, né? De repente, alguém descobre uma fórmula, um tipo de proteína, um tipo de suplemento que faz com que as mulheres sejam tão fortes e poderosas, tão fisicamente quanto os homens. Pode acontecer, mas a gente não sabe. Mas a grande questão é: será que isso é importante neste momento? Esses, esses dias eu escutei uma mulher falando assim, sabe o que eu queria? Eu queria poder sentar na mesa às 3 horas da tarde e tomar aquele cafezinho com o bolo que eu acabei de fazer. Eu queria poder levantar de manhã cedo, me preocupar em levar as crianças para a escola, depois voltar para casa e ver o que eu tenho para fazer em casa para atender bem as minhas crianças, atender bem o meu marido. Só que isso é o tipo de discurso que, se eu falar hoje,
a grande maioria das mulheres vai me criticar, vai dizer que eu sou retrógrada, que eu estou sendo submissa, que eu estou deixando o homem tomar conta de mim, que eu vou virar uma dependente. Só que hoje eu estou fazendo todas essas coisas aí de ir para a rua, de trabalhar, de sair cedo, de deixar as crianças na escola, depois tem alguém que cuida, que não sou eu, vai em contraturno ou uma creche ou sei lá o quê. Aí eu chego em casa cansada e ainda tenho que dar atenção para eles e eles não têm culpa, eu vou dar atenção para eles, mas quanto isso está custando para mim? Pois é, e você vê que existe. Eu recebi uma comunicação, eu não lembro, e eu, depois que eu tentei gravar, eu não sei, perdi, acho que eu estava mexendo numa outra coisa, perdi. Mas que o nível das mulheres que estão começando a ficar insatisfeitas com isso são cada vez maiores. Um número muito grande, que elas optam por não ter casamentos, não ter filhos, né? E querem ficar bem sozinhas por uma questão é, profissional, é escolha. Mas está aumentando ao mesmo tempo que aumenta, e tem alguns países, como Estados Unidos, que mais de 60% das mulheres não querem saber de casamento nem ter filhos, né? Ao mesmo tempo, também uma parcela dessas mulheres chegam a reclamar em um determinado momento da vida que está faltando alguma coisa para elas. Falta um complemento. E algumas começam a pensar com 40, 45, 50 anos a ter filhos, cuidar das coisas. Fizeram tudo isso. Só que aí elas vão se tornar avós, não serão mães, né? Elas serão avós, né? Muito interessante Sim, isso. E tem uma coisa também que está demonstrando, que eu quero ver se eu consigo levantar, e isso aqui surgiu hoje, ou ontem. 38% das pedidos de demissão são de pessoas que estão deixando as empresas porque elas querem ficar trabalhando em casa. Eu não sei qual é a proporção de mulheres que estão fazendo isso, mas tenho a percepção, uma percepção minha, que deve ser a grande maioria de mulheres que gostam, preferem ficar em casa, porque aí podem fazer muita coisa que elas não podiam fazer no desse tipo. Mas esse é um papo que a gente vai ter, com certeza, mais para frente, você vai participar, com certeza. Bom, estamos aí atingindo o nosso horário, né, o nosso bate-papo, aham. aquele tempo que a gente fala que é importante. A última pergunta é aquela pergunta que a gente fala, não é conselho, né? Eu não gosto muito da palavra conselho. Eu gosto de dicas. Que dicas que você dá para as mulheres que desejam quebrar barreiras em suas carreiras, nas suas vidas e ocupar espaços? Que dicas você dá para essas mulheres? Pela manhã, ao se levantar, primeira coisa que você faz, vai na frente do espelho, tira toda a tua roupa, olha para você e diz que você é a pessoa mais maravilhosa que existe nesse mundo. Não é o teu corpo, não é o teu cabelo, não é o teu tamanho, é a tua essência, é aquilo que você faz para as outras pessoas, é aquilo que você entrega na tua vida, é aquilo que você faz dar sentido para a tua vida, é tudo isso que faz você ser a pessoa maravilhosa que você é, um presente que pode ser na vida de muitas outras. Então, olhe para você sem olhar crítico e julgador, mas o olhar amoroso, generoso para você mesma. Já se elogie, já faça naquele momento o primeiro alimento para o teu dia ser extraordinário e alimente a sua felicidade. E a felicidade a gente constrói no dia a dia, todos os dias. Alimente para que o seu dia seja maravilhoso. Acredite em você. Se você não fizer isso, ninguém vai. Maravilha. Olha, depois dessa sua
desse jeito, dessa dica que você deu, eu só posso dizer para você que é um presente que você está dando para as pessoas, não é um presente. Fazer alguma coisa inusitada, diferente, que é isso que você pediu. Bom, eu sei que nós teríamos aqui, se quiséssemos conversar, Karen, a gente podia ficar aqui 6 horas, 8 horas, porque tem muito assunto, mas nós temos o nosso espaço e eu vou Sim. agradecer você, o privilégio e a honra de tê-la aqui nessa série de mulheres poderosas que conquistam espaços. Para você que vai assistir, compartilhe, convide pessoas, dê sugestões e até a próxima entrevistada. Eu aguardo você. Até mais.